Paz, pessoal. No vídeo anterior tratamos sobre o aspecto tridimensional do plano da salvação. Então nós vimos os resultados, os efeitos, como a salvação interfere naquilo que havíamos feito no passado, como mantemos-nos salvos no presente através da santificação e a promessa da glorificação para o tempo futuro, a salvação abordando os efeitos para o tempo futuro. Agora é interessante, depois de estudarmos algumas escolas da soteriologia e aspectos tridimensionais da salvação, é interessante nós fazermos uma estrutura geral acerca da salvação, abordando tanto a questão da autoria de Deus, a presciência de Deus acerca do plano da salvação, o desenvolvimento do plano da salvação através das três pessoas da Trindade e alguns aspectos também interessantes sobre o posicionamento de Deus, as atitudes de Deus em relação à salvação, o cumprimento do plano da salvação e as nossas atitudes em relação ao plano da salvação, que nos colocam inseridos dentro desse plano e fazem com que tudo aquilo que Deus prometeu através do plano da salvação, da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as promessas realizadas nas Escrituras, venham se cumprir, se concretizar na nossa vida. Então nesse vídeo vamos fazer uma abordagem geral, desde origem da salvação, o autor em Deus, a autoria de Deus acerca da salvação, o desenvolvimento dela por meio das pessoas da Trindade e aspectos das atitudes de Deus e das nossas atitudes em relação ao grande plano da salvação. Então, como podemos afirmar já em outra ocasião, se existe um ponto incontroverso dentro do estudo da soteriologia, é acerca do autor. Então o autor do plano da salvação está muito bem definido e não há nenhum problema entre as diferentes linhas de estudo da soteriologia em relação à autoria de Deus. Deus é o único autor do plano da salvação. Então quando nós, a partir desse ponto em comum do autor do plano da salvação, começamos a discutir o desenvolvimento dos aspectos da soteriologia, a forma como esse plano que tem autoria em Deus vai se desenvolver e vai alcançar toda a sua plenitude, é nesse desenvolvimento onde encontramos diferentes pontos de vista, encontramos diferentes meios, diferentes formas de expressar esse desenvolvimento. Mas a partir dos estudos que fazemos dos textos bíblicos, a partir das verdades reveladas nas Sagradas Escrituras, que podemos expressar, que podemos estar aqui estudando, e levando em consideração alguns pontos de vista interessantes desses estudiosos, claro que não vamos conseguir uma conciliação plena, total, satisfatória. Vão existir pontos controversos e que nós estaremos dando suporte e apoio a rejeitando algumas coisas de outros, mas através dessas colaborações diversas, construímos assim um ponto de vista cada vez mais esclarecido sobre os aspectos soteriológicos, sobre o grande plano da salvação, sobre a grande revelação de Deus, a grande intenção de Deus em salvar. Agora, dentro desses diferentes pontos de vista, nós adotamos uma linha de pensamento, adotamos uma linha lógica, uma linha que se fundamenta nos textos bíblicos e aproveita algumas ideias, alguns esclarecimentos, alguns comentários desses estudiosos para termos um melhor entendimento. Então, como já foi dito, a autoria é em Deus, o plano da salvação tem sua origem em Deus. Agora, a partir da sua origem em Deus, o plano de salvação vai se desenvolvendo. Então o desenvolvimento desse grande plano de autoria em Deus vai encontrar outros aspectos, vai encontrar outras pessoas que vão dar continuidade. Deus é o autor do plano da salvação. Agora nós vamos ver no próximo vídeo que temos que ter um ponto de vista mais amplo acerca de Deus. Temos que ter um ponto de vista mais esclarecido. Então, a partir da sua autoria, necessariamente o plano da salvação vai se desenvolver
através da pessoa do Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, o plano de salvação de autoria em Deus, o amor e a misericórdia de Deus que impulsionaram ele a olhar para a humanidade caída em pecado e ter o desejo de que esta humanidade seja salva, seja reintegrada à comunhão, seja resgatada, vai fazer com que o Senhor, numa atitude de misericórdia e de graça, se mova em prol dessa humanidade caída. Esse movimento da parte de Deus, essa iniciativa de Deus, é exatamente o que vai produzir os meios de salvação para nós, os meios de salvação para a humanidade. Qual é o único meio de salvação que a humanidade tem? O único caminho que ela encontra de religação com Deus. Este único caminho está em Jesus Cristo. Então, muitos elementos da Sagrada Escritura vão tipificar essa atitude de Deus, esse movimento de Deus em prol da humanidade. Nós temos, por exemplo, lá em Gênesis ainda, logo depois que Adão e Eva caem em pecado, que eles desobedecem a Deus, né, que eles rompem esse limite, essa barreira entre obediência e desobediência, eles optam pela desobediência, fazendo uma escolha a partir do seu livre-arbítrio. Quando essa atitude produz os resultados de separação, os resultados de perda da comunhão íntima e perfeita que havia entre Deus e os homens, logo após o Senhor traz a promessa de resgate, a promessa de restauração, onde o Senhor, dirigindo-se à mulher, ele fala que do fruto da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Esta grande promessa feita no princípio, feita no início, logo após a situação de queda, é já o vislumbre do resultado que será produzido por Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, este mesmo tentador que veio ocasionar, que veio incentivar a humanidade a tomar a opção pela queda, porque algo tem que ficar muito claro em relação ao diabo. Ele é o tentador, esse é o papel dele. Ele é aquele que nos incentiva contra Deus, nos incentiva a tomar uma atitude em oposição a Deus. A própria palavra Satanás, no texto bíblico, no hebraico, Shatan, significa adversário. Então, o seu papel dentro essa grande situação, essa grande queda, essa grande perda, qual é? O de ser um incentivador dela, de ser um instigador. Ele instiga, primeiramente, o homem a tomar uma atitude em oposição a Deus, depois ele acusa o homem diante de Deus. Este tem sido o seu papel. Nós vemos em Jó, por exemplo, que ele foi diante de Deus, Deus questionou ele acerca do seu servo, de Jó, um servo fiel, de boas obras, se desviava do mal, só que Satanás instiga, Satanás traz um outro ponto de vista. Ele não te serve de balde, ou seja, ele não te serve à toa, ele te serve por interesses, por causa das bênçãos que tem trazido sobre a vida dele. E é onde Deus, confiando na integridade, confiando na firmeza de seu servo, ele permite uma situação de tentação. Então, Jó será provado e será tentado ao extremo. Só que diante dessas coisas, como a própria palavra diz, que em tudo Jó não blasfemou contra Deus. Então, ele pôde obter vitória a partir da sua persistência, da sua persistente comunhão. Só que voltando, o papel dele tem sido esse. Então, dentro do plano de Deus e dentro da situação de livre-arbítrio que Deus concedeu ao homem, o papel desempenhado por Satanás é tentar o homem a sair do plano de Deus. O inimigo não tem o poder de obrigar o homem a sair do plano de Deus. Não tem o poder de forçar o homem e a mulher, a tomar as atitudes erradas. Não. Primeiro ele tenta. Ele busca uma oportunidade no coração do homem. Ele é o tentador. Ele é o instigador da má ação, do mal feito, da má atitude. O poder de decisão está nas mãos do ser humano. O ser humano tem um aspecto a tentação, um aspecto a instigação ao mal, mas no outro ele tem a consciência daquilo que Deus espera dele. Ele tem a consciência interna acerca daquilo que ele, a partir da sua própria concepção, percebe
como certo e errado, percebe como justo e injusto, como digno e indigno, como aquilo que é adequado e inadequado. Então, a partir dessa concepção natural, a partir dessa consciência, o homem faz escolhas. Ele escolhe ir contra o seu juízo, a sua consciência, mas a favor, por exemplo, dos prazeres instigados, dos prazeres que foram colocados, que foram sugeridos pelo inimigo, por exemplo, dentro da sua mente. Então, dentro do grande plano da salvação, o inimigo entra como este papel, como um instigador. A partir da instigação que ele causa, o homem faz escolhas, a humanidade faz escolhas. E a partir dessas escolhas, feita a escolha pelo pecado, pela desobediência, será necessária uma atitude de Deus, uma ação da parte de Deus, para resgate desse homem, para a reintegração desse homem à comunhão com o Senhor. Esta atitude de Deus chama-se Jesus Cristo. E aí nós já tratamos acerca da promessa, né, que da semente da mulher virá um, ou seja, daquela que foi tentada, que foi cooptada ao pecado, né, que tomou uma atitude, fez a escolha errada, juntamente com seu marido, que está numa situação agora de condenação diante de Deus, que foi desobediente a Deus, mas a partir dela mesma o Senhor promete a restauração. O Senhor não tem nenhum prazer e nenhuma intenção em permitir que o homem continue no seu estado de degradação e de queda. Mas o desejo de Deus é manifesto pela salvação, é manifesto pela restauração do homem. Então o grande plano da salvação, ele passa por esses estágios. O plano perfeito de Deus, a tentação do inimigo, a desobediência por parte da humanidade em relação a Deus, né, dando ouvidos à tentação, dando ouvidos à instigação por parte do inimigo. E a partir dessa queda, a promessa. Então, a partir da promessa de restauração, que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, temos aí o plano da salvação que está no coração de Deus, entrando para o plano humano, entrando para o plano da realidade humana. Então, aí nós vemos alguns importantes símbolos bíblicos que vão expressar, que vão externar esse grande plano de Deus que, como Paulo fala, vai alcançar sua plenitude em Cristo. Ele vai sendo revelado ao longo da história bíblica, ele vai sendo mencionado, sugerido, e ele vai se concretizar em Cristo. Temos, por exemplo, depois dessa situação, vem os patriarcas, vem, por exemplo, Noé, que prega contra a iniquidade da sociedade da sua época. Cristo usa Noé como exemplo acerca do tempo futuro, do tempo do juízo de Deus sobre a humanidade e da salvação para aqueles que creem na palavra. Noé é um exemplo que está localizado no Antigo Testamento, mas que é aplicado por Cristo como um paralelo daquilo que acontecerá no futuro breve. Então Noé, por exemplo, é um grande tipo, né, uma grande exemplificação. Noé prega contra a iniquidade da sua sociedade da sua época, contra a desobediência deles em relação à consciência de Deus, a consciência daquilo que é certo e errado. A partir dessa pregação, mesmo não havendo uma conversão geral, há a aceitação e a obediência por parte de Noé e da sua família. E eles obedecendo a Deus, eles servindo a Deus da maneira como eles poderiam servindo a Deus com a sua obediência, Deus os revelou o grande projeto da arca, eles obedeceram a Deus construindo a arca foi a grande pregação, condenando o mundo no dilúvio que estava sendo anunciado através da arca. Uma vez que o mundo não reconhece essa mensagem, não aceita, não se rende a esta mensagem, o mundo mesmo se autocondenou. O mundo se autocondenou a partir da rejeição desta mensagem. Noé entra com a sua família na arca e vem o dilúvio. E eles são salvos a partir dessa aceitação da revelação de Deus, é uma verdade revelada, e o mundo é condenado a partir da rejeição dessa verdade. Temos aí, por exemplo, um aspecto do plano da salvação. O aspecto, por exemplo, do livre-arbítrio por parte da humanidade em aceitar ou não aquela mensagem. Temos aí o aspecto da revelação de Deus. Noé recebeu aquela verdade por meio de revelação,
creu, temos aí o aspecto da fé, vamos estudar especificamente sobre a fé em alguns vídeos para frente. Temos o aspecto da fé. Noé não precisou de uma explicação lógico-científica, filosófica, para entender, para aceitar a arca. A arca não foi fruto de convencimento, foi fruto de aceitação. Assim é a verdade revelada da salvação. É fruto de aceitação. Ou você aceita a mensagem, ou você rejeita a mensagem. Você aceita a mensagem, você está incluído no plano de Deus. E você será salvo por causa da fé. Então, da mesma forma que a graça tem alguns aspectos positivos, por exemplo, a graça é um dom gratuito de Deus. O Senhor executou esta obra de salvação e ela é ofertada. E você é incluído dentro desse plano a partir da fé. E a fé tem esse aspecto. A fé ela é um elemento sobrenatural e ela é algo que te insere dentro do plano da salvação. A obra não foi feita por você, a salvação não é pelas obras. A obra foi feita por Cristo e você aceita essa obra através da fé. Mas a fé também tem as suas exigências. A fé, por exemplo, exige que você creia. Você se coloque diante de Deus em submissão, em atitude de crer. E quando você crê, você entende. Deus é superior, Deus é verdadeiro e aquilo que Deus está falando é verdade. Então Noé tomou essa atitude, Noé creu. E a partir dessa sua crença, ele agiu. E essa sua atitude foi a pregação para aquela sociedade daquela época. E a partir dessa pregação, a mensagem, houve aceitação por parte de Noé e sua família e rejeição por parte do mundo. A rejeição do mundo foi a sua condenação. E a salvação para Noé a partir da sua fé e da sua atitude. A fé em crer na mensagem, a atitude em construir a arca. E a arca é um símbolo, por exemplo, do grande plano da salvação. É um símbolo também para a igreja. É um símbolo para Cristo. Então temos aí o plano da salvação sendo revelado. Novamente a mensagem, a palavra de Deus nos traz revelação do plano da salvação na situação de Abraão e Isaac. Agora Deus vai exemplificar a sua atitude em relação ao plano da salvação. Qual é o preço que eu estou pagando? O quanto vai custar para mim a salvação de vocês, a minha salvação? Deus traz essa elucidação através de Abraão e Isaac. Então Deus no papel de Abraão, por exemplo, né? O filho da promessa, Isaac, aquele tão esperado, aquele que Abraão esperou pelo menos 100 anos pelo cumprimento dessa promessa. E já no fim da sua vida, vem a promessa por parte de Deus, se cumpre, e vem Isaac. Isaac surge para a sua vida. Isaac é aquilo de mais precioso. Este é o ponto crucial. Isaac é aquilo que existe de mais precioso na vida de Abraão. É a sua continuidade. Né? Aquilo que está acima de todos os seus bens, de todos os seus parentes, está acima da sua própria vida. Isaac é o que há de mais precioso para Abraão. E aí Deus toma exatamente deste quadro, toma exatamente dessa situação exemplo, para tipificar o seu próprio sacrifício. Então, da mesma forma como Deus se voltou para Abraão e cobrou dele Isaac, e falou: sacrifica o teu filho, o teu único filho Isaac para mim. E aí Abraão prontamente toma Isaac, dirige-se ao Monte Moriá, deixa os seus servos lá embaixo. E é interessante a fé de Abraão. Ele fala: eu vou até ali com o moço e vamos voltar. Sendo que Abraão estava disposto a oferecer Isaac em sacrifício. Só que aí nós podemos crer que Abraão confiava tanto em Deus, cria tanto em Deus, que ele sabia que mesmo que ele oferecesse Isaac em sacrifício, Deus ia ressuscitá-lo. Deus ia trazer o seu filho de volta. Porque ele confiava extremamente em Deus. A salvação requer isso. E Deus ele usa desse evento histórico como uma parábola para nós. Veja o quanto eu pago pela tua salvação. Da mesma forma que Abraão entregou seu único filho, seu amado filho, eu vou entregar o meu filho na cruz do Calvário por vós. Eu vou entregar aquilo que há de mais precioso no relacionamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, uma mesma essência, só que para nossa compreensão melhor acerca de todo esse mistério, um é chamado Pai, não porque estejam em desarmonia de importância,
o pai seja mais importante que o filho seja mais importante que o espírito. Os três são três pessoas e uma mesma essência. Não há esta relação de superioridade entre um e outro. Nós vamos ver em outra situação, por exemplo, em matéria de cristologia, o papel que Cristo desempenhou na encarnação, quando ele, através daquilo que chamamos de kenosis, ele diminuiu-se a si mesmo, abriu mão da sua glória, mas não da sua deidade. Por isso que ele pôde falar que o Pai é maior que eu, por causa da situação a que ele se dispôs por amor de mim e de você, de vir até aqui encarnar, e ser concebido e nascer em corpo humano. Então isso colocou ele numa situação abaixo do Pai. O Pai é maior do que eu, porque ele havia diminuído para entrar no seu ministério, entrar na carne e viver seu ministério humano. Mas o plano da salvação, ele engloba isso também, esse exemplo, o preço pago. O preço pago. O Pai entrega o seu Filho em prol do quê? Em prol da nossa salvação, para que Cristo cumprisse o plano da salvação em resgate da humanidade. Cristo, ele desempenhou um papel que é tecnicamente chamado de sacrifício vicário. O sacrifício vicário vem a ser sacrifício substitutivo. Então Cristo nos substituiu. Então quando nós pecamos, quando nós nos rebeliamos contra Deus, o merecimento dessa rebelião é condenação. Esse que é o merecimento. Então nós vemos aí dentro do grande plano da salvação, temos o plano, o tentador, que entra para instigar o homem à desobediência. O homem tem a escolha de obediência ou desobediência. Opta pela desobediência. Por causa do plano, por causa da atitude de desobediência, o homem entra num plano de condenação. Da mesma forma que o inimigo já estava condenado, nós vamos ver aí em outras matérias, estudar mais sobre isso, o inimigo que já estava condenado, que já é condenado, ele entra dentro ele interage no plano da salvação para tirar o homem da situação de perfeição e de comunhão com Deus. O homem dá ouvidos ao inimigo, ao adversário. Dá ouvidos àquele que o coloca em oposição a Deus. A partir do momento que ele dá ouvidos, ele é tão condenado quanto ele. Ele está numa mesma situação de condenação. Agora, este homem que se encontra nessa situação de digno de condenação por parte de Deus, poderia ser abandonado a essa situação. Poderia simplesmente ser largado a esta situação, essa situação de condenação. E Deus não tomar nenhuma iniciativa em prol da sua salvação. Mas não é isso que a história sagrada nos revela. Deus tomou uma atitude em prol do homem, para a salvação, para resgate. E essa atitude de resgate, ela é tipificada, por exemplo, na história de Abraão. Abraão entrega Isaac para sacrifício. E Deus usou este fato para ser uma parábola da sua própria atitude em relação a nós. Veja só como Abraão entregou Isaac. Da mesma forma, eu estou entregando meu filho para ser um sacrifício vicário, para ser um sacrifício substitutivo. E a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e do seu sangue derramado, paga, e aí lembrando-se da nossa aula passada, o aspecto tridimensional da salvação, passado, regeneração, justificação. A obra que nós não podemos fazer, né? Nós não podemos nos regenerar e também não podemos nos justificar diante de Deus. Isso é feito por Cristo. O sangue dele derramado na cruz do Calvário foi um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Em vez de nós pagarmos com a nossa própria vida pelo nosso erro, pelo nosso pecado, ele paga. Ele paga por nós. Ele vai e derrama seu sangue na cruz do Calvário, pagando pela nossa culpa, pelo nosso erro. O seu sacrifício, o vicário substitutivo, é atribuído a nós. Nós somos justificados. E aí nós temos comunhão com Deus. Porque os nossos erros, nossos pecados são lançados sobre Cristo. E a justificação de Cristo é atribuída a nós. Então somos justificados. A partir dessa justificação estamos em paz com Deus, em comunhão com Deus. E somos regenerados. Somos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Então, o plano da salvação tem esses aspectos. O autor em Deus, o plano perfeito, a queda, o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário e a nossa reintegração a Deus, a nossa reconciliação com Deus.
Então nós vamos ver, por exemplo, no próximo vídeo que eu vou colocar, o papel da Trindade, o papel da Trindade divina dentro do plano da salvação, como cada pessoa da Trindade interage intensamente para a realização do plano da salvação, para que nós estejamos hoje em comunhão com Deus, sentindo a presença de Deus, sentindo perdão, podendo ser perdoados de qualquer pecado, né, e podendo ter esperança de glorificação, porque Cristo viveu, né, encarnou, viveu, morreu, mas ressuscitou. Inclusive, quando Paulo fala que ele é a primícia daqueles que dormem, é um termo técnico para dizer que, dentre aqueles que morreram, Cristo foi o primeiro que ressuscitou para viver eternamente. Então, essa é a explicação dessa lógica. Cristo é a primícia dos mortos, é a primícia daqueles que dormem. Porque Cristo foi o primeiro que morreu, mas ressuscitou para viver eternamente. Dentre as histórias sagradas tem muitos que ressuscitaram, mas ressuscitaram para morrer de novo. Cristo ressuscitou para viver eternamente. Dessa mesma ressurreição nós vamos participar. E tudo isso por quê? Por causa da concretização do grande plano da salvação. Então, falando agora sobre a participação ativa da Trindade Divina dentro do plano da salvação, nós temos aqui dois textos que fazem referência. Temos, por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E outro texto também que elucida o tema é a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justificação que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então esses dois textos, eles trazem esse aspecto de interação. Então a Trindade Divina interagiu, a Trindade Divina trabalhou intensamente para a realização, o cumprimento do plano da salvação. Então nós temos que o apóstolo Paulo, ele traz essas diferentes atuações. Por exemplo, o Deus Pai. Dentro da Trindade temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E vamos ver na matéria de teologia que não existe diferença, não existe superioridade entre um em relação ao outro, mas são três pessoas partilhando da mesma essência. Três pessoas que perfazem um Deus. Então não são três deuses, são um Deus e três pessoas, e a mesma essência. Agora, cada um, como pessoa, interage de uma forma no plano da salvação. Então nós temos, por exemplo, falando acerca de Deus Pai. O Deus Pai fala acerca da presciência dele. E o arminianismo, ele fala acerca da presciência de Deus. Ele diz que Deus tinha presciência acerca da situação da humanidade. Deus tinha pré-conhecimento. Deus tinha conhecimento antecipado. Porque nenhum aspecto do tempo é vedado a Deus. Deus, ele, a partir da sua eternidade, participa de passado, futuro e presente interativamente, simultaneamente. Então tudo está claro e patente diante de Deus. Por isso que Deus é presciente em relação aos fatos e às situações da humanidade. Agora, define-se presciência tomando-se cuidado com não entrar pela predeterminação. Então existe predestinação e existe presciência, mas não predeterminação. A presciência não diz, por exemplo, que Deus determinou que o homem caísse em pecado. A presciência diz que Deus sabia.
Deus sabia que o homem viria a cair no pecado. Por quê? O homem tem opções de escolha. Deus deu ao homem opção. Deus deu ao homem livre-arbítrio. De fazer escolha entre certo e errado. Fazer escolha entre obediência e desobediência. Então, a partir dessa escolha que Deus fez, houve liberdade. Deus deu liberdade ao homem para escolha. Se for diferente disso, não há livre-arbítrio e não há liberdade. E Deus se torna responsável pelos pecados, Deus se torna responsável pela condenação. Por isso que reafirmamos sempre, a presciência não significa predeterminação. Deus era presciente acerca da escolha que o homem iria fazer, mas Deus não a predeterminou. Deus deu ao homem liberdade, e essa liberdade pressupõe escolha entre certo e errado. A partir dessa liberdade concedida, e Deus sendo presciente da situação do homem, que o homem, a partir da sua liberdade, faria uma má escolha, faria escolha pelo pecado, pelo erro, a partir da sua presciência, Deus desenvolve o plano da salvação. Então Deus, dentro do plano da sua presciência, entrega ao homem um plano de liberdade, entrega ao homem possibilidade de escolhas, e sabendo Deus que o homem fará uma escolha errada em algum momento, que aliás é interessante nós nos atentarmos a isso em Gênesis, a partir por mais que a sua narrativa pareça sugerir que o homem com pouco tempo de criação fez uma má escolha, isso de modo algum é definido. De modo algum em Gênesis não define datas. Então Adão pode ter vivido milênios em comunhão com Deus no jardim, e em algum momento optou pela desobediência, optou por quebrar esse relacionamento perfeito com Deus. Então, a partir do momento que o homem decai da sua situação de perfeição e de comunhão com Deus, Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha um plano. Já tinha um plano presciente, um plano dentro do plano da sua presciência. E a sua presciência, como Paulo fala aqui, nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Então, quando Deus, dentro da sua presciência, dentro da sua sabedoria, sabendo que o homem em algum momento iria cair, sabendo que o homem em algum momento iria necessitar do plano do resgate, o Senhor já tinha um plano. O Senhor já tinha um meio, uma forma, um escape para essa situação de queda, essa situação de separação do homem em relação à sua comunhão, em relação à sua presença. Então, esse é o papel de Deus. Esse é o aspecto da pessoa do Pai, dentro do plano da salvação. Ele tinha um plano já. Ele tinha um plano pré-determinado. E aí onde Paulo ele incentiva os cristãos a dar graças a Deus pela eleição. E onde o plano da eleição aborda a predestinação. Deus predestinou. Deus predestinou. Quem? Predestinou aqueles que creem à salvação. Então o Senhor, já a partir da sua presciência, sabendo da possibilidade de queda, tem um plano. Tem um plano para a salvação. O plano irá se cumprir, irá se desenvolver no momento certo. E a partir do desenvolvimento desse plano, haverá possibilidade de salvação. Deus criará meios para a salvação. E aí, a partir desse meio de salvação, chamado Cristo Jesus, cria-se oportunidade para a reconciliação. Qual é a medida? Qual é a condição, a condicional para o plano da salvação, para a participação? Crer. Então, quem Deus predestinou para a salvação? Aqueles que creem. Crer está dentro do grupo dos predestinados à salvação. Não crer está dentro do grupo dos predestinados à condenação. A partir dessa condicional. Crer ou não crer. Então, essa situação da Trindade aborda primeiro a pessoa do Pai, no sentido de ter um plano, ser presciente em relação a essa situação, essa possibilidade, e ter um plano como remédio a ela, como remédio a este problema, remédio a essa situação. Qual é a situação do Espírito, por exemplo, que Paulo está manifestando aqui? Então, Deus elegeu, Deus predestinou aqueles que creem à salvação, desde o princípio, a partir da sua presciência. Ele diz, em santificação do Espírito e fé da verdade.
em santificação do Espírito e fé da verdade. Quando Paulo traz a pessoa do Espírito dentro dessa atuação, é interessante nós vermos que o Espírito Santo de Deus, por mais que algumas pessoas não busquem de uma forma mais cuidadosa, não busquem de uma forma mais precisa o papel e a singularidade da sua atuação e acabam por manifestar um ponto de vista errôneo, herético, um ponto de vista incorreto em relação à palavra de Deus, e temos aí que um grande grupo tem manifestado esse ponto de vista, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, que chamam o Espírito Santo como força ativa, que o Espírito Santo não é uma pessoa divina, não faz parte da Trindade, porque eles desacreditam da revelação divina da Trindade. Nós temos a partir disso uma lacuna. O que nós entendemos dessa manifestação de ponto de vista é uma manifestação errônea, uma manifestação de um grupo que infelizmente falhou em perceber a revelação divina acerca do Espírito Santo. Uma força ativa não é pessoal, uma força ativa não faz escolhas, uma força ativa não tem sentimentos, e essas situações são encontradas no Espírito Santo. Ele é pessoal, ele tem sentimentos. O Espírito Santo se entristece, por exemplo. O Espírito Santo se alegra. E o Espírito Santo faz escolhas. Ele faz escolhas. Por exemplo, na igreja de Antioquia, foi o Espírito Santo quem disse: apartai para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma força ativa não faz escolhas. Uma força ativa seria que, como uma energia de uma bateria, como a eletricidade que alimenta esses aparelhos. Ela não faz escolha, não tem opções. Ela é simplesmente colocada nesse aparelho para dar o funcionamento a ela, mas a escolha é minha, não é dela. O Espírito Santo, chamar o Espírito Santo de força ativa é uma blasfêmia. E a palavra de Deus diz que aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo não terão perdão nem nesta vida, nem no mundo vindouro. E isso nós falamos a partir daquilo que a própria palavra de Deus revela. E a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo manifestou essa verdade, ele estava falando acerca de pessoas que conheciam, pessoas que sabiam, e ele os estava alertando. Toda a blasfêmia que for dita contra o Filho do Homem, que é, aliás, nós vamos ver também em Cristologia, porque o Senhor Jesus Cristo se manifesta como Filho do Homem, o que diz esse termo técnico, ele fala: aquilo que se disser contra o Filho do Homem, ou seja, o ministério terreno de Cristo, pode ser perdoado. Pode ser perdoado. Agora, aquilo que se manifesta contra o Espírito de Deus, contra a sua obra, não será perdoado. E essa verdade é afirmada em relação a pessoas que conhecem o que estão falando. Por isso que muitas pessoas que manifestam um certo medo: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus? Este medo já é um bom sintoma. Já é um sintoma de que você não pretende blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque você teme, você tem medo. As pessoas que blasfemam contra a obra evidente do Espírito Santo são pessoas que se tornaram irreverentes, se tornaram blasfemas, elas se tornaram desrespeitosas em relação à obra de Deus, à obra patente de Deus, aquilo que não resta dúvidas, que é isso que Cristo estava criticando os fariseus. As obras de cura, as obras de libertação de demônios, as obras de ressurreição de mortos, eram coisas evidentes, eram sinais evidentes do seu ministério, do messianismo de seu ministério, e eram realizadas pelo Espírito Santo. E eles estavam atribuindo aquilo a Beelzebul, dizendo que aquelas obras eram realizadas por poder do demônio. E é onde Cristo os alertou: se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. E é onde nós transferimos esta lógica para estas pessoas. Então nós amamos os testemunhos de Jeová, nós queremos que eles sejam salvos, e por isso nós chamamos a atenção. Tome muito cuidado ao tentar classificar o Espírito Santo como força ativa. Você está diminuindo a sua posição, você está diminuindo a sua importância. O Espírito Santo não é nada menos do que Deus, como a terceira pessoa da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 não é no sentido de ser inferior aos outros dois, mas simplesmente no sentido de organização, por causa da nossa limitação. Nós gostaríamos de ter um outro termo,
mas o termo que temos a partir da nossa limitação humana é isso. Primeira, segunda, terceira, Pai, Filho e Espírito Santo, coeternos, coiguais, com o mesmo poder, né? Pessoas distintas, mas uma mesma essência, que perfazem o mesmo Deus. Então o Espírito Santo de Deus, como a terceira pessoa da Trindade, não é nada menos do que Deus. Ele é Deus. E nessa atuação de Deus está presente desde antes da criação, porque é coeterno. Então, por exemplo, no Gênesis encontramos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando o mundo ainda era caótico, né? Ainda não havia tido a interferência criadora por parte da Trindade, por parte de Deus. Mas o Espírito já estava participando, já estava moldando, já estava interagindo com este mundo. E dentro da revelação divina, nós temos, por exemplo, que todos os grandes personagens bíblicos que se levantaram, temos aí Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Neemias, Esdras, né, Sansão e outros personagens que se levantaram para fazer a obra de Deus, eles jamais poderiam ter sido levantados, e aí sem contar os profetas, né? Eliseu, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Ageu, Malaquias, todos os personagens bíblicos que se levantaram para realizar uma obra para Deus, uma obra que viria a cumprir com o plano, o cronograma de Deus, que encontraria sua plenitude em Cristo, eles se levantaram movidos pelo poder do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo sobre estes homens, nada seria feito, nada seria realizado, nada poderia ter sido feito em relação à obra de Deus, em relação aos planos de Deus. Nenhum homem, por seu próprio espírito, por seu próprio poder e capacidade, poderia realizar nenhuma dessas obras, se não fossem inspirados pelo Santo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus era essa unção individual sobre cada um desses personagens. E o Espírito Santo de Deus, na revelação de Cristo, por exemplo, na situação do batismo nas águas, quando Cristo se batiza não porque estivesse cumprindo com um memorial de purificação do pecado, porque ele não tinha, mas como ele mesmo declara para João Batista, para que se cumpra toda a justiça, né? Ou seja, para que se cumpra, vamos dizer, o protocolo, esse protocolo que é importante que temos que cumprir, foi e se batizou. Saindo das águas, qual é a manifestação que nos aparece? O Pai bradando dos céus: esse é meu Filho amado em que me comprazo, em quem tenho prazer. Do céu descendo o Espírito Santo de Deus em forma corpórea como pomba. Ou seja, uma teofania manifesta, revelada, né? Uma teofania exemplificada nessas figuras. A voz, né, no plano audível, o Espírito Santo no plano visível. Então a pomba, né, se manifestando com esta imagem, que vai trazer determinadas significações para aquele que a contemplaram. Então o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. E o Senhor Jesus Cristo que saía das águas, no aspecto físico, humano, palpável. Então esses três personagens que estão inseridos nesse quadro nos trazem o quadro, nos exemplificam para nós a Trindade. O Pai, o Espírito e o Filho estão presentes nessa situação. E o Espírito Santo desce sobre Cristo e o capacita para o seu ministério. O Espírito Santo, depois disso, conduz Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo está com Cristo, por exemplo, no momento da ressurreição. Ou seja, Jesus Cristo é ressurreto a partir do poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando está sendo assunto aos céus, ele fala: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo de Deus. No Pentecostes estão reunidos ali 120 pessoas no cenáculo e o Espírito Santo desce sobre todos. Eles passam a falar em muitas línguas, né? Línguas inteligíveis para os humanos, mas isso é uma manifestação, uma evidência do falar em línguas estranhas. Em outro momento, Paulo vai declarar, por exemplo, que fala-se, por exemplo, também em língua dos anjos. Então nós vamos estudar mais especificamente sobre glossolalia
em outro momento. Mas todas essas são manifestações do Espírito Santo. Pedro diz em um outro determinado lugar que para que não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele está presente desde sempre, porque ele é eterno. Ele está presente na unção individual sobre cada personagem e na plenitude dos tempos, a partir da promessa de Cristo, ele está presente na igreja, num contexto geral, na igreja. E nessa presença da igreja, o Espírito Santo ficará com a igreja até o momento em que a igreja vai ser arrebatada. Até o momento em que a igreja será arrebatada. Então o Espírito Santo está atuando em todo o plano da salvação, em todo o grande plano da salvação. Então temos aí o Pai, aquele que tem o plano, aquele que na sua presciência desenvolve todo o plano, o Espírito Santo de Deus, que auxilia na execução de todo esse plano, no gerenciamento, vamos dizer assim, de todo esse plano, e finalizando aqui com as pessoas da Trindade, em santificação do Espírito, por exemplo, trazendo esse aspecto que Paulo abordou aqui, a santificação do Espírito, o Senhor Jesus Cristo fala que aquele que convence, o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós não temos capacidade nem condição de convencer ninguém. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Convence o homem do pecado, só quem pode convencer o homem de que é um pecador e que precisa se arrepender e se reconciliar com Deus é o Espírito Santo. Ele é o único que pode convencer o homem do pecado, ou seja, de que o homem está separado de Deus, que precisa de reconciliação, precisa arrepender-se das suas más obras, dos seus pecados, da justiça, né? Ou seja, de que que a justiça de Deus cobra dele, que a medida de Deus, a vontade de Deus, né? A expectativa de Deus em relação ao homem, que ele está abaixo disso, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, que se o homem não se arrepender das suas más obras e se não se conformar à justiça de Deus e a justificação dos seus pecados para estar adequado à justiça, ele vai participar do juízo. Será infligido sobre ele o juízo de Deus. Então, em Cristo falou, aqueles que não creem já estão condenados, já estão participando desse juízo. Então é só o Espírito Santo de Deus que realiza tal obra. Como Paulo fala aqui, em santificação do Espírito. Nós vamos ver mais para frente, nós vimos a santificação naquele momento da ação tridimensional como um aspecto dos pontos tridimensionais, passado, presente. Vimos a santificação como uma atitude nossa para a manutenção da salvação na nossa vida, para que nos mantivéssemos dentro do plano. Mas nós vamos ver nos vídeos para frente a santificação num aspecto bem mais amplo. A santificação tem um trabalhar de Deus em nós e tem um trabalhar de nós em relação às nossas atitudes. A santificação é uma cooperação. Nós somos santificados no Espírito, por exemplo. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, não há santificação. Nós não temos condições de nos auto-santificar. Nós temos sim uma responsabilidade de continuar nos santificando. Mas a santificação, ela decorre primeiramente de uma ação do Espírito, de uma ação de Deus. Então, somos santificados no Espírito. O Espírito Santo de Deus, por exemplo, desenvolve em nós o desejo de nos santificar. Desenvolve em nós, por exemplo, o nojo pelo pecado. Desenvolve em nós a força e a coragem para enfrentarmos as situações e sujeitarmos a nossa carne. Ações do Espírito Santo de Deus em prol da nossa santificação. Além disso, santificação do Espírito e fé da verdade, ou seja, crer na palavra de Deus, crer na verdade. Para que pelo nosso Evangelho, ou seja, a nossa pregação das boas novas em Cristo, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E também Tito, mas quando apareceu a benignidade de Deus, ou seja, o plano presciente de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras da justificação que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como Cristo falou para Nicodemos, que necessário vos é nascer de novo, necessário vos é nascer da água e do Espírito.
é exatamente essa lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. A ação do Espírito em nós para a nossa santificação, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. E finalmente o Senhor Jesus Cristo, abundantemente já tratado, né, falado aqui acerca da sua importância, e com certeza aquele que cumpre todo o plano da salvação, aquele que foi prometido, né, a semente da mulher que esmagaria a cabeça do diabo, aquele que foi prometido, aquele que foi esperado por todos os personagens bíblicos. Cristo falou no Novo Testamento: muitos desejaram ver o que vós vedes e não viram, muitos desejaram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Falou isso em relação àquela geração que teve o grande privilégio de caminhar com Ele, de andar com Ele, de tocar nele, de vê-lo, aquela grande geração. Mas Ele disse em relação a nós: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o Senhor fisicamente, não tocamos nele, mas nós cremos que um dia nós vamos ver, nós vamos tocar, nós vamos adorá-lo e nós vamos estar com Ele para sempre, de eternidade em eternidade. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que cumpre, é o prometido, é o esperado durante todo o Antigo Testamento, é aquele que veio na plenitude dos tempos. Quando Paulo fala plenitude dos tempos, ele está falando exatamente daquilo que está pleno, está completo. Então o plano de Deus desenvolvido na sua presciência foi ao longo da história se desenvolvendo através da ação do Espírito Santo de Deus, e quando chegou num determinado tempo, se cumpriu. Quando? Quando Maria concebeu do Espírito Santo, nós vemos a ação do Espírito Santo novamente, concebeu por obra do Espírito Santo. É algo difícil de entendimento somente para ímpios e para pagãos, mas para nós é completamente normal, uma vez que nós cremos que no princípio Deus criou o homem, fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Novamente aqui a ação de Deus, através do Espírito, gerou do ventre de Maria, o antigo Adão foi gerado do pó da terra, o novo Adão foi gerado no ventre de Maria, numa ação do Espírito Santo. Cristo foi gerado no ventre de Maria. Então Cristo é a plenitude da concretização de todo o plano de Deus. Em Cristo tudo se concretizou. Cristo nasceu em carne, viveu em obediência, obedeceu até a morte e morte de cruz, como o apóstolo assim declara. E quando ele morre, cumpre o que? O sacrifício vicário. Quando ele morre, cumpre o sacrifício vicário. Nos substituiu. Quando ele ressuscita, ele se torna a esperança da nossa glória. Então, em Cristo, no seu sacrifício vicário, temos o quê? O pagamento da nossa dívida, nossa justificação. Na sua ressurreição, nós temos o quê? A esperança da eternidade. A eternidade em Cristo Jesus. Então, Cristo é a plenitude da concretização do plano de Deus. Deus desenvolveu o plano desde a sua eternidade, sua presciência. O Espírito Santo de Deus trouxe o desenvolvimento do plano ao longo da história, e Cristo cumpriu todo o plano na sua própria pessoa. Entregou sua vida por nós na cruz do Calvário, realizou a obra vicária e ressuscitou para a esperança da nossa ressurreição e da nossa eternidade. A Trindade participou ativamente do plano da salvação. Então, para encerrar esse trecho, nós temos alguns outros aspectos acerca do grande plano de Deus, da salvação, e nós vamos desenvolver outros temas ao longo de outros vídeos. Por exemplo, o acesso à família de Deus. Nós fazemos parte agora da família de Deus. Nós vamos ver de que maneira, qual é o nosso papel dentro da grande família de Deus. Vamos estudar especificamente sobre a fé salvífica, né? Nós vamos ver que existem aspectos diferentes da fé e temos que desenvolver a fé salvífica para entrar dentro do grande plano da salvação. Vamos ver sobre arrependimento, sobre conversão, vamos ver sobre expiação, alguns temas que ainda vamos abordar e que são fundamentais para a soteriologia. Mas encerrando, nós temos algumas situações importantes para entender o grande plano da salvação, né? Como a gente já falou também em outro momento, aqui nós estamos vendo mais especificidades, nem arminianismo, nem calvinismo, nem universalismo, nem agostinianismo. Estamos vendo a estrutura dorsal, a espinha dorsal, na estrutura principal, acerca da matéria da soteriologia. Então nós temos, por exemplo, que
O plano da salvação que foi desenvolvido por Deus, né, que veio ao longo da história, se aperfeiçoando, veio ao longo da história revelando, né, veio trazendo a sua revelação, foi desenvolvido a partir da Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho que traz a concretização do plano. E o plano, como a gente pode trazer também uma exemplificação no texto bíblico de 1 de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, como o apóstolo Pedro fala nesse trecho aqui. Então, o que ele expressou é exatamente aquilo que já estávamos explicando no vídeo anterior. O plano foi presciente, porque Deus, na sua presciência, conhecia toda essa situação, então não foi pego de surpresa, Deus já tinha um plano, esse plano veio se concretizar, veio sendo gerenciado pelo Espírito e foi cumprido em Cristo, foi completamente realizado em Cristo Jesus. E Cristo, exatamente como Paulo usa o termo plenitude dos tempos em Gálatas, na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho nascido de mulher, Gálatas 4:4. A promessa cumpriu literalmente, e isso foi uma expressão do seu grande amor, de João 3,16. Exatamente a plenitude dos tempos é o momento em que Cristo, nascendo, ele personifica tudo aquilo que foi revelado ao longo da história. Temos aí aquilo que já falamos acerca de Abraão e Isaac, vamos colocar como uma parábola de Deus para nós, falando acerca do preço pago por Deus, por nós na cruz do Calvário. E temos, por exemplo, os sacrifícios que são estabelecidos no Êxodo, os sacrifícios que são estabelecidos em relação ao culto levítico, né? Em relação ao pacto, a aliança, a antiga aliança de Deus com Israel. Temos, por exemplo, primeiro, antes mesmo do estabelecimento da aliança e da entrega da lei, o Cordeiro Pascal, que é estabelecido ainda no Egito. E Deus estabelece que eles façam essa cerimônia, a cerimônia do cordeiro, né, de sacrifício do cordeiro, a escolha do cordeiro, o cordeiro perfeito, primogênito, sem nenhuma marca, sem nenhum defeito, o sacrifício desse cordeiro, a família reunida em torno desse cordeiro, participando dessa refeição, refeição feita com ervas amargas, feita com a roupa de viagem já prontos para a saída, comido apressadamente e sem que eles pudessem deixar nenhum pedaço desse cordeiro para trás, ou eles comeriam todo, ou aqueles que ele não conseguisse comer, teria que ser queimado. E outro aspecto, o sangue do cordeiro sendo colocado nos dois umbrais e no vergão da porta. A casa onde tivesse a marca do cordeiro, o anjo da morte não atingiria, não cobraria deles o primogênito, conforme aquela praga que foi lançada sobre o Egito. O Egito tipificando o mundo. O Egito agora, nessa situação, é uma tipificação do mundo. O mundo caído em pecado. O mundo afastado de Deus. Israel simboliza aqueles eleitos de Deus, aqueles que creem no Senhor, aqueles que vão ser salvos e estão aí inseridos dentro do mundo. O cordeiro que foi sacrificado lá é uma tipologia de Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo é aquele que se sacrificou para que nós estejamos em aliança com Deus. Aquele que sacrificou por nós, sacrifício substitutivo, vicário. Então nós estamos em torno de Cristo. Cristo mesmo falou na instituição da ceia, né, que ele deu seu corpo por nós. Seu corpo por nós. Então o pão que é utilizado na cerimônia do Cordeiro Pascal, Cristo utiliza como o seu símbolo. Aquilo que no Antigo Testamento era o cordeiro, ele agora será o cordeiro, não mais aqueles cordeiros. Por isso que o autor de Hebreus fala que foram muitos sacrifícios no Antigo Testamento, mas Cristo é o sacrifício conclusivo, é o único sacrifício. Aquele cordeiro pascal agora é Cristo Jesus para nós. E o pão que era utilizado, o pão asmo que era utilizado naquela cerimônia, é para nós agora o pão que nós cortamos na ceia como símbolo do corpo de Cristo entregue na cruz do Calvário. O vinho que foi ingerido
durante a cerimônia também da Páscoa judaica, do Pesach, passagem, Pesach significa isso, passagem, porque o anjo da morte passou por cima deles, é agora o símbolo do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário e que nos purifica de todo pecado. Então, esta tipologia, né, que é anterior até à lei e que é instituída na lei, né, e que é celebrada ao longo de séculos, né, pelo povo judaico, e que em Cristo tem o que? A sua plenitude, a sua realização, a sua concretização. Aquilo que era símbolo no Antigo Testamento, como Paulo chama de espelho, de imagem, de reflexo, agora é concretizado. É trazido para o plano real, plano físico, real e realizado. Então aquilo que era símbolo no Antigo Testamento, para nós é completamente realizado em Cristo Jesus. Então, o que isso cumpre? A reconciliação, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que Cristo na cruz, na cruz Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando nós falamos dessa reconciliação que Deus realizou, é interessante isso, a iniciativa. A iniciativa não é nossa. Inclusive Paulo fala em Romanos que Deus nos amou enquanto nós éramos ainda pecadores. Enquanto nós éramos ainda pecadores. Não havia nenhum mérito. Não havia nenhum mérito. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E aqui em 2 Coríntios 5,19 fala que Deus estava reconciliando em Cristo o mundo consigo mesmo. Então Deus criou a situação de reconciliação consigo mesmo. É interessante que se não houvesse essa iniciativa por parte de Deus, a única coisa que restaria para nós seria a condenação. Novamente a gente ressalta aquilo que Paulo fala, né, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então esse era o quadro geral, essa é a nossa situação. E sempre voltamos a afirmar, não há pessoa que seja privilegiada, que esteja acima deste quadro geral. Todos pecaram e destituídos estavam na glória de Deus. Uma pessoa nasce no berço evangélico, nasce numa família religiosa, tradicional, o máximo que ela tem é um bom referencial. Ela tem um bom referencial para que o pecado não aflore com toda a intensidade e toda a força dentro da sua vida. Mas mesmo assim, em muitas situações isso nem adianta. A pessoa acaba por tomar um caminho errado, às vezes até em rebeldia contra aquilo que a ela é ensinado. Mas o que isso mostra? Que não se adquire por hereditariedade ou por obras a salvação, mas sim pela fé. Então esta pessoa, semelhantemente aos seus pais, aos seus avós, aqueles que estão à sua volta, ela mesma vai ter que ter um encontro pessoal com Cristo e a partir das decisões dela reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas por que ela tem a oportunidade de fazer isso? Porque Deus, na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Uma iniciativa de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa pela nossa reconciliação. A iniciativa de Deus chama-se Cristo Jesus, que na cruz do Calvário nos reconciliou com Ele. Agora, crer nessa reconciliação, como que nós cremos nela? Através do Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Cristo realizou a obra, mas para que nós olhemos para esta obra e creiamos nela, mesmo nessa distância que temos em relação à obra realizada, nós olhemos para a palavra de Deus, para a pregação do Evangelho, para a ministração, este ensino que está sendo aplicado aqui. Como é que você crê nisso que está sendo confessado aqui? Através do Espírito Santo de Deus, da pessoa do Espírito Santo de Deus, que uns infelizmente chamam de força ativa e tem que tomar muito cuidado com isso, com essa atitude, porque com certeza não vai trazer benefícios para a sua vida. Aspectos interessantes dessa reconciliação: o amor de Deus, revelado, por exemplo, em Romanos 5, 8 ao 10. Outro aspecto, a sabedoria de Deus, que se revelou na cruz. Em 1 Coríntios 1 18 a 25, Paulo fala acerca da sabedoria de Deus, a grande sabedoria de Deus para a nossa salvação. O poder de Deus também se manifesta, conforme Paulo assim declara em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 24 ao 25. E a justiça de Deus diante dos céus, do inferno e de todo o mundo. A sua palavra foi cumprida
conforme Colossenses 2,15. Então, a iniciativa divina é exatamente aquilo que criou oportunidade de salvação para todos nós. A partir dessa oportunidade de salvação, haverão algumas situações, algumas consequências, né? Haverão algumas atitudes necessárias. Primeiro, consequências da grande iniciativa de Deus desenvolvendo o plano de salvação que se concretizou através de Cristo. Por exemplo, nós temos aspectos que já abordamos dentro da ação tridimensional, mas vamos estudar especificamente cada um deles. A regeneração, a justificação e a santificação. A regeneração. Nós temos aí uma nova vida em Cristo Jesus. Deixamos de ser aquela criatura caída em pecado, em condenação, e vamos ser agora uma nova criatura. Como isso acontece? Como isso se realiza? Vamos ver especificamente. Que a regeneração nos torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem não é regenerado é porque não vivenciou uma experiência salvífica verdadeira. Ele não creu, ele não recebeu o Espírito Santo de Deus, ele não se arrependeu e Cristo não está interagindo na sua vida. Porque se estiver, ele será regenerado, ele será uma nova criatura. Ele era um ladrão, ele não será mais um ladrão. Ele vai agora ser uma pessoa honesta. Ela era uma prostituta, ela não será mais uma prostituta. Ela será uma pessoa com padrões morais de acordo com aquilo que Deus determina na sua palavra. Ele era uma pessoa imoral, ele era uma pessoa violenta, agressiva. Ele não será mais, a partir da regeneração, a que ele estará submetido por meio da ação da salvação na vida dele. A regeneração, a justificação, vimos alguns aspectos dela, mas vamos estudar mais profundamente também em outro ponto. E a santificação, vimos também algum aspecto da santificação no sentido da nossa responsabilidade em relação ao plano da salvação, mas vamos ampliar essa visão da santificação e vamos ver a interação entre o Espírito Santo de Deus, na ação de Deus, na nossa santificação, e o resultado dela como a nossa responsabilidade também dentro da nossa santificação e aperfeiçoamento dessa santificação até o momento em que ela se tornará perfeita na glorificação. Nós só seremos perfeitamente santos no ato da glorificação, né? No ato da nossa ressurreição num corpo glorioso em Cristo Jesus. Então esses aspectos e os requisitos. Então dentro de todo esse quadro, todo esse plano, a parte de Deus em relação a nós, que vem por meio da graça. A graça de Deus se manifesta através de todo esse grande plano que se realizou em Cristo Jesus. E através da graça de Deus é que nós somos admitidos. Agora, como que nós vamos participar desse grande plano da graça de Deus? A graça que resume todo esse grande plano de salvação. Através da fé. A fé salvífica. É exigido de nós a fé, porque é isso que vai definir a nossa aceitação, a nossa entrada no plano da salvação ou a nossa condenação. Então Deus predestina quem? Deus predestina grupos. Qual grupo? O grupo daqueles que creem. Como se crê? Pela fé. Não é através de um encadeamento lógico. Deus não é provado em laboratório. Deus não precisa ser provado em laboratório. Por quê? Porque Deus está além e acima de toda a lógica humana e toda a lógica científica. Deus está muito acima de tudo isso. A ciência serve para estudar o que é humano, limitado ao tempo e espaço. É isso que a ciência se preste a estudar. A ciência não serve, não tem competência de estudar acerca de Deus, porque Deus está além, acima de todos esses aspectos. O que nós estudamos, o que a ciência contribui em relação ao estudo de Deus, é em relação à obra de Deus. Então a obra de Deus é objeto de estudo da ciência. Arqueologia, química, física, matemática, ciências humanas, geografia, antropologia, história, elementos da criação de Deus. Mas Deus em si é um aspecto sobrenatural e espiritual. Então nós temos, por exemplo, a entrada para o mundo espiritual e acesso ao plano da graça de Deus. Fé salvífica. Então vamos estudar também especificamente sobre a fé. Arrependimento. E aí, resultado daquela obra do Espírito. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
qual é o resultado desse convencimento? Quando o homem dá ouvidos à voz do Espírito, que trabalha dentro do convencimento, então aí entra a ação do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não salva. O livre-arbítrio é uma ferramenta, um meio através do qual o homem se rende ao convencimento do Espírito. O Espírito está interagindo com ele, tentando convencer. O que ele faz? Quando ele aceita esse convencimento, ele se rende. Ele se rende a Deus, a Cristo, né, ao Espírito Santo de Deus. Esse rendimento do homem é o seu arrependimento. Ele entende, realmente sou pecador, a declaração do ladrão da cruz, né? Que nós somos merecedores de estarmos aqui, mas este homem é inocente. Aquilo foi arrependimento. Ele se arrependeu das suas obras e reconheceu a justiça em Cristo Jesus. Então, a fé, o arrependimento, a conversão. Agora o homem, a partir da fé, da crença, né, do crer, da fé sobrenatural, do arrependimento das suas obras, arrependimento de obras mortas, como Paulo fala, este homem será convertido, ele se converterá, ele sairá do caminho de condenação, das obras e atitudes de condenação, de pecado, e ele vai convergir agora para Deus, para Cristo Jesus, para uma nova atitude, para ser uma nova criatura e agir a partir de um novo ponto de vista. Tomar atitudes que levem em consideração a vontade de Deus para a sua vida. A partir dessa conversão, este homem tem novas atitudes, novas ações e tem uma nova vida em Cristo Jesus. E obediência. Vamos ver também acerca de obediência. Então ele tem fé, ele se arrepende, ele se converte e ele passa a obedecer à sã doutrina, como Paulo fala, que obedecestes à sã doutrina a que fostes dispostos. Então este homem agora, ele se torna um servo de Deus. É por isso que ele é chamado servo. Por isso que todos os apóstolos, eles, diferentemente de algumas alas neopentecostais, que gostam de ter os seus líderes, esses líderes gostam de serem chamados, porque se não fosse assim eles corrigiriam. Eles gostam de ser chamados de grande autoridade em libertação, de o grande profeta da revelação, a autoridade máxima na obra de Deus. Nenhum dos apóstolos manifestou nenhum interesse por esse tipo de título, esse tipo de adjetivo. Pelo contrário, todos eles sempre aplicaram assim o termo rodulos, ou seja, o servo. E o servo no sentido de o escravo. Por quê? Porque eles entendiam que a sua condição em relação a Cristo não poderia ser mais do que isso. E isto era completamente suficiente. Somos servos dele. Estamos servindo a Deus em obediência a Cristo Jesus. Não queira ser mais do que isso. Mais do que um servo e uma serva de Deus. Então somos servos e dentro desses 4 requisitos nós cumprimos então nossa participação, nossa interação dentro do plano da salvação. Por parte de Deus temos a regeneração, a justificação e a nossa santificação. Santificação, a interação de Deus e a nossa dentro dessa atitude da santificação. E da nossa parte a fé sobrenatural, o arrependimento, a conversão, viver uma nova vida em Cristo Jesus, né? E a obediência à sã doutrina. O que faz de nós servos de Deus e faz com que a nossa vida seja um exemplo vivo da obra e do sacrifício de Cristo Jesus. Dentro de uma atitude dessa, cumpre-se aquilo que é profetizado em Isaías, que ele olhará para o resultado, para o benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito. O Senhor está satisfeito com aqueles que de fato cumprem a expectativa que ele tinha em relação a nós. Tem fé, se arrependem, se convertem e vivem debaixo de obediência. Agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês e temos aí mais algumas aulas ainda para falarmos acerca de importantes aspectos dessa importante matéria chamada soteriologia.